Liz Truss apresenta a nova equipa governamental do Reino Unido e enfrenta esta quarta-feira, pela primeira vez, a oposição no Parlamento. O secretário-geral das Nações Unidas exige que militares russos e ucranianos retirem da central nuclear de Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia. Vladimir Putin diz que sanções do Ocidente contra a Rússia são uma ameaça para o mundo inteiro. FBI encontra na casa de Donald Trump documento confidencial que descreve as capacidades nucleares e defesas militares de uma potência estrangeira. A nova primeira-ministra do Reino Unido tem pouco tempo para celebrações. No cargo há poucas horas, Liz Truss prepara-se esta quarta-feira para a primeira prova de fogo. Enfrenta a oposição pela primeira vez no Parlamento, onde se espera que se debruce sobre o aumento do custo de vida. Ao entrar no número 10 de Downing Street, Truss levou consigo a nova equipa governamental. Para o novo executivo, optou por escolher pessoas que lhe são leais para os cargos mais relevantes. Kwasi Kwarteng é o novo ministro das Finanças e o primeiro homem negro a assumir a pasta. Para a ministra da Administração Interna, Liz Truss escolheu Suella Braverman, que era até agora procuradora-geral. A aliada de longa data, Therese Coffey, foi nomeada vice-primeira-ministra, um título que acumula com o cargo de ministra da Saúde. Aos comandos da diplomacia do Reino Unido está agora James Cleverly. Já Ben Wallace mantém-se à frente do Ministério da Defesa, um cargo que assumiu em 2019. Liz Truss assume os comandos do Reino Unido, sucedendo a Boris Johnson, sem passar pelo escrutínio do povo britânico. Porque estou eu aqui, porque apoio Liz Truss e penso que ela é uma grande primeira-ministra para o nosso país. Penso que a nova primeira-ministra vai em muitos aspectos desapontar o país. Ela era uma democrata liberal, agora já não é. Costumava ser pela permanência na União Europeia e agora não é. Liz Truss está sob forte pressão. A primeira-ministra terá de explicar aos britânicos qual é o plano para fazer face à crescente inflação. António Guterres exigiu a criação de uma zona de segurança em torno da central nuclear de Zaporizhia, controlada pelos russos no sudeste da Ucrânia. A exigência do secretário-geral das Nações Unidas surgiu na reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, convocada pela Rússia, para discutir o relatório da Agência Internacional de Energia Atómica divulgado na terça-feira. As forças russas e ucranianas devem comprometer-se a não se envolverem em quaisquer atividades militares contra o local da central ou a partir dele. As instalações de Zaporizhia e seus arredores não devem ser alvo ou plataforma para operações militares. Como segundo passo, deve ser assegurado um acordo sobre um perímetro desmilitarizado. Os combates na zona não cessam. Rússia e Ucrânia continuam a trocar acusações. Lamentamos que no vosso relatório sobre a implementação das salvaguardas na Ucrânia, a fonte do bombardeamento não seja diretamente mencionada. Enquanto controlamos a central, não havia ameaça de desastre por radiação. Assim que a Rússia chegou, o pior cenário tornou-se possível. No relatório de 52 páginas, a Agência Internacional de Energia Atómica afirma que a situação atual em Zaporizhia é insustentável e que é urgente tomar medidas de modo a evitar um acidente grave nesta que é a maior central nuclear da Europa. Apesar dos avisos, os bombardeamentos continuam em Enerhodar, onde fica o complexo. Na terça-feira à tarde, tanto as autoridades locais ucranianas como as autoridades nomeadas por Moscovo para a região mencionaram fortes explosões. O presidente da Rússia acusou as sanções impostas pelo Ocidente de serem uma ameaça global para o mundo. No Fórum Económico Oriental, em Vladivostok, na presença de líderes dos países que não condenaram a invasão da Ucrânia, Vladimir Putin afirmou:
Em vez da pandemia, vieram outros desafios também de natureza global, com ameaças a todo o mundo. Refiro-me à febre das sanções do Ocidente e às tentativas agressivas de impor modos de comportamento a outras nações, de as despojar da soberania e querer subjugá-las à sua própria vontade. O efeito mais visível das sanções, por enquanto, é a retirada de muitas multinacionais e retalhistas ocidentais da Rússia. Uma decisão recente do G7 de limitar os preços do petróleo provocou uma reação furiosa de Moscovo, que depende fortemente destas receitas. O encerramento do gasoduto Nord Stream 1, que abastecia grande parte da Europa em gás, é vista no Ocidente como uma retaliação direta a essa medida, numa guerra económica que está apenas a começar. A Polícia Federal dos Estados Unidos da América encontrou na casa de Donald Trump um documento que descreve as capacidades nucleares e defesas militares de uma potência estrangeira. Segundo noticiou o jornal Washington Post, que cita fontes próximas ao caso, o arquivo foi encontrado numa residência que o antigo presidente republicano tem num clube privado em Mar-a-Lago, em Palm Beach, no estado norte-americano da Flórida. Durante a operação do FBI, que decorreu no início de agosto, foram apreendidas 15 caixas que continham 184 documentos marcados como confidenciais, secretos ou ultra-secretos. Depois de receber instruções do Departamento de Justiça, o advogado de Trump entregou 38 documentos confidenciais adicionais. Na segunda-feira, um juiz federal concordou com o pedido do antigo chefe de Estado de nomear um perito especial para rever os registros apreendidos na busca do FBI, uma medida que poderá atrasar a investigação criminal do Departamento de Justiça. Com o outono à porta, os governos europeus continuam a desvendar planos de poupança de energia. O governo da Lituânia tem um pacote de medidas que diz estar entre os maiores da União Europeia em percentagem do PIB. A primeira-ministra diz que são valores próximos ou acima de 1.000 milhões de euros, relacionados apenas com os preços dos recursos energéticos e que serão também previstos no orçamento os apoios aos rendimentos das pessoas. Isto equivale a que cerca de 2% do PIB lituano seja reservado em 2023 para compensação aos consumidores privados, a par de medidas para aumentar os rendimentos e ajudar as empresas. O plano inclui a limitação dos custos com gás e eletricidade através de medidas de poupança de energia, tais como a fixação de limites de aquecimento para edifícios públicos a 19 graus e de ar-condicionado a 27 e trabalho à distância às sextas e segundas-feiras. Em França, à medida que os preços do gás e da eletricidade sobem, vão encerrando instalações desportivas, tais como piscinas e pistas de gelo. De acordo com o gestor de piscinas, os custos energéticos subiram de 600 milhões de euros para 1.600 milhões. Os comboios poderão também vir a ser afetados. As autoridades ponderam diminuir o número de comboios em circulação para poupar energia. E, por todo o país, os autarcas estão a identificar locais onde as luzes possam ser desligadas a partir da meia-noite, sem comprometer a segurança. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura alerta: a fome que está iminente na Somália vai exigir uma resposta humanitária maciça. De acordo com o organismo, há indicadores concretos extremamente alarmantes de que a situação se agravará provavelmente no final do ano em parte do país. Uma crise histórica, afirmava um responsável da FAO. Rain Paulson explicava que nunca antes houve 4 estações de chuva sem água e esperam que a quinta, no final deste ano, seja igual, o que os coloca em território desconhecido. É preciso aumentar consideravelmente a resposta a este problema, caso contrário a perda de vidas será significativa, garantia Rain Paulson. Milhares de pessoas estão a morrer devido a uma seca sem precedentes, agravada pelos efeitos da guerra na Ucrânia. A província de Saskatchewan, no Canadá, está em alerta após um aviso da polícia de que o suspeito do esfaqueamento mortífero pode estar na área. Miles Anderson tem um registro criminal de quase 2 décadas e um historial de abuso de drogas e álcool. Juntamente com o irmão Damien, que foi encontrado morto, está acusado de matar 11 pessoas e ferir 18.
A Justiça brasileira ordenou à Apple que volte a incluir o carregador na venda do iPhone no Brasil. Os tribunais brasileiros dizem que vender o telefone sem carregador é uma prática discriminatória que dá aos clientes um produto incompleto. A Apple deixou de fornecer carregadores com iPhones na maioria dos países há 2 anos, com o objetivo de reduzir o desperdício.